CPMI do INSS retomou os trabalhos nesta quinta-feira, com o início da segunda fase das investigações sobre a roubalheira dos aposentados e pensionistas. Durante a sessão, senadores e deputados ouviram o presidente do INSS, Gilberto Valer Júnior. O objetivo? Esclarecer a concessão de créditos consignados e descontos associativos aplicados em benefícios. Valer Júnior iniciou o depoimento apresentando relatórios sobre as medidas adotadas pelo INSS depois da identificação do rombo. Também explicou os motivos da não renovação de mais de 300 mil contratos firmados com o Banco Master. Nós, verificando a quantidade de reclamação dos nossos segurados, entendemos por bem não renovar o acordo de cooperação técnica. Detalhe, 18 de setembro, muito antes de liquidação de Master, muito antes de qualquer órgão de controle falar sobre Master, muito antes de sair na imprensa o nome Master. A nossa preocupação com o aposentado e pensionista, por determinação do presidente da República, foi passa o pente fino. E a gente verificou que tinha algo errado com o Master. A gente entendeu, não tem como eles continuarem prestando serviço aos nossos aposentados e pensionistas com esse nível de reclamação. Valer relatou que o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master, nunca compareceu ao INSS. A gente faz reunião com dirigentes e advogados do Banco Master. Já para avisar, o Vorcaro nunca foi ao INSS, porque eu sei que essa pergunta vai fazer, eu nunca fiz uma reunião com o Vorcaro, mas 31 de outubro e 10 de novembro, eles participam de uma reunião tentando fazer um termo de compromisso para sanar as irregularidades. Nessa reunião, eles alegam que subiram os contratos, e realmente subiram os contratos para a plataforma do INSS, faltando um pouco mais de 3 mil contratos. E para o representante do Banco Master, eu peço, eu quero ver esse contrato. Na reunião, a gente pediu para ver o contrato, porque achava que algo estava cheirando mal, algo estava ruim. E quando mostra esses contratos, não tinha os elementos mínimos para a gente fazer o controle. Em seguida, o relator da comissão, o deputado Alfredo Gaspar, questionou o presidente do INSS sobre quando tomou conhecimento das irregularidades, considerando sua atuação entre 2015 e 2024 em cargos de alta fiscalização. Como é que o Ministério Público Federal exige a suspensão de 4 entidades e o senhor, no órgão de correição, o senhor não tinha conhecimento disso? Nunca foi encaminhado à Corregedoria Geral da União essas informações. Olha, esses ACTs que foram suspensos, eles foram suspensos porque alguém permitiu que houvesse aqui safadeza na assinatura e o senhor não tomou uma providência como corregedor da União. Não tomei porque não chegou à Corregedoria Geral da União nenhum fato envolvendo ACTs, envolvendo entidades associativas. A comissão também decidiu adiar a votação dos requerimentos que pediam a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Banco Master para uma data ainda não definida. Por outro lado, a CPMI do INSS aprovou a quebra de sigilo fiscal de servidores do Instituto, filhos de investigados e 36 empresas. E dos 57 requerimentos aprovados, 51 tratam de quebra de sigilo. Senadores e deputados ainda aprovaram o pedido de prisão preventiva e de retenção de passaporte dos seguintes suspeitos de envolvimento nas fraudes. A lista inclui Felipe Macedo Gomes, ex-presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas Brasil Clube de Benefícios, Igor Dias Delecrode, ex-presidente da Associação de Amparo Social ao Aposentado e Pensionista, o empresário Américo Monte Júnior, ex-presidente da Amar Brasil Clube de Benefícios, e o empresário Anderson Cordeiro de Vasconcelos, dirigente da Associação Master Prev. Hora de receber o nosso time de analistas nesta manhã, dividindo a tela comigo, Guta Pini, Lucas Berlanza e Marcelo Rocha Monteiro. Bom dia a todos vocês. Começo dando as boas-vindas ao Lucas Berlanza. Bom dia, Daniel. Bom dia, Guta. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos que nos acompanham. Uma satisfação sempre estar na companhia dos amigos da Revista Oeste. Bom dia, Marcelo Rocha Monteiro. Bom dia, Daniel. Bom dia, Guta. Olá, Lucas. Prazer em reencontrá-lo aqui. Bom dia para a nossa audiência. Bom dia, Guta. Bom dia, Dani. Olha que alegria ver esse time aqui tão reforçado. Lucas, seja muito bem-vindo novamente. Professor Marcelo, que alegria tê-lo novamente conosco. Bom dia para toda a nossa audiência. Vamos lá.
Então vamos lá, vou começar com o Lucas Berlanza, nosso comentarista, convidado especial de hoje. Voltando, Lucas, a falar do depoimento de Wallner ontem, ele negou ter feito qualquer reunião com o banqueiro Daniel Vorcaro, como a gente acompanhou aí nas imagens da reportagem, afirmou que recebeu ordem de Lula para fiscalizar operações do Banco Master e teria identificado alguns problemas no contrato. Qual é a sua análise? Ele assumiu esse posto em abril do ano passado, né, com essa missão de assumir esse encargo depois de todo o escândalo que estourou relativamente ao INSS. É uma área das mais sensíveis para um governo que é um governo de esquerda que se propõe a ser aquele que vai atender diretamente às demandas, aos dramas dos mais vulneráveis. Mas antes ele tinha ocupado cargos de fiscalização em que, como foi bem apontado ali na sabatina, né, no questionamento que lhe foi feito, deveria ter descoberto, deveria ter apurado todas essas questões e não fez nada foi efetivado. Então, um depoimento bastante questionável, pelo que a gente viu aqui, e eu espero que os fatos continuem a ser apurados e nós tenhamos aí, certamente teremos ao longo de um ano eleitoral, uma exploração bastante expressiva desse assunto pela oposição, que é um assunto que tende a doer realmente no calcanhar do governo, no pescoço do governo, justamente por ser um tipo de pauta que um governo como esse sempre vai trabalhar a seu favor, e se você encontra uma sujeira relativamente a isso, é algo que tende a doer para um presidente que procura aí a sua reeleição. Marcelo Rocha Monteiro, sua primeira análise aí a respeito do depoimento do presidente do INSS, Gilberto Wallner. Ô Daniel, eu vou te falar que o que mais me chamou a atenção nessa matéria foi o nome da instituição ou associação da qual fazem parte pelo menos 2 daqueles que tiveram a sua prisão preventiva pedida pela Comissão Parlamentar de Inquérito. O nome é Brasil Clube de Benefícios. O nome é perfeito, né? Essa gente transformou o Brasil num clube de benefícios. Agora, o clube de benefícios é só para os sócios do clube, é um clube privê, né? Só participa dos benefícios quem faz parte desse clube. E quem faz parte desse clube são os apadrinhados, né, do PT, ou mais do que apadrinhados, como tem mostrado esse caso de INSS, os parentes, né, dos poderosos, né? Filho, irmão, filho do presidente, irmão do presidente. Então é o Lulinha recebendo mesada, é o irmão do Lula, o Frei Chico, que não é Frei, né, sendo o vice-presidente do sindicato mais beneficiado por esses desvios, né? Eu acho que o atual presidente do INSS, quando ele se refere aos ACTs, não é, que o relator da CPI, que está fazendo um trabalho muito bom, diga-se de passagem, fala sobre os ACTs, né, e ele dá essa explicação fraca, né? Não, eu não sabia que tinha nada de errado, então não tomei nenhuma providência, ninguém me comunicou nada. ACT é Acordo de Cooperação Técnica. É um instrumento jurídico que é usado por órgãos públicos, como o INSS, por exemplo, para formalizar parcerias sem transferência de recursos financeiros, né? Ele tem essa característica. Então, em tese, ele não envolve transferência de dinheiro para ninguém. Na prática, não foi isso que a gente viu, né? A gente viu esse instrumento, né, servir para transferir dinheiro dos aposentados para o bolso de uma quadrilha, né, cuja dimensão exata, quer dizer, quem eram os membros dessa quadrilha, a CPI ainda está apurando. Já temos suspeitas de que ela envolvia gente muito poderosa. Então, esse trabalho de investigação precisa ir em frente. E, para fechar o comentário, eu queria dizer o seguinte: muita gente fala que CPI não dá em nada, vai acabar em pizza, etc. Quem tem que apurar é a justiça. Meus amigos, a justiça hoje é o que nós estamos vendo. Tá? A justiça hoje é o Toffoli, a justiça é o Alexandre de Moraes,
com um milionário escritório de advocacia da sua família, é o Toffoli com o Tayaya. Desculpem, mas me dói dizer isso, né? Sou profissional da justiça há 40 anos, mas não tenham muita esperança de uma justiça cujo órgão de cúpula trouxe impunidade para todos aqueles que a Operação Lava Jato, com tanto esforço, conseguiu no primeiro momento punir. Então a importância da CPI é essa. Se não vai haver punição, pelo menos o eleitor vai ficar sabendo, né, quem é que está metido com o quê. É isso. Pois é, Guta Pigne, segundo o presidente do INSS, o Gilberto Valer Júnior, ele disse ali nas imagens, na reportagem que nós exibimos há pouco, que as decisões do órgão contra o Banco Master teriam sido tomadas antes mesmo da liquidação da instituição em novembro do ano passado. Segundo ele, o órgão teria identificado que alguns contratos de crédito consignado de aposentados com o banco estavam, nas palavras dele, cheirando mal. Olha, Dani, as falas do presidente do INSS, elas são um atestado de incompetência e de ineficiência de toda a fiscalização que deveria acontecer dentro dos quadros da União, em especial também da Controladoria Geral da União, onde o presidente do INSS trabalhou, ele é um procurador de carreira. Então, ele esteve nesses órgãos chaves de fiscalização. Eu estou pegando aqui um dado. Ele trabalhou na Controladoria Geral da União desde março de 2016 até 2023, ele estava como corregedor geral da União. Então, veja, o fato é que desde quando que essas fraudes acontecem, não é de agora, nesse governo de 2023 para cá, nós vimos a explosão desses descontos indevidos, dessas fraudes, mas isso acontece há décadas no INSS. E toda a fala do presidente do INSS deixou muito claro que tudo isso passou despercebido por todos. Na fala do presidente, ele disse que da feita em que ele tomou posse, que o presidente Lula falou, passe um pente fino, óbvio, estourou a operação, Polícia Federal para tudo que é lado, e manda prender, e manda suspender, então, naturalmente, as pessoas começaram a se mexer. Mas elas começaram a se mexer depois desse escândalo ter vindo a lume. Vejam só quanto tempo tudo isso passou despercebido por tanta gente. Então, veja, não adianta agora querer mostrar um serviço, nós tomamos as providências antes, inclusive, de Banco Master ser liquidado, antes desse escândalo do Banco Master vir à tona, a gente já estava trabalhando. Começaram a trabalhar muito tarde. Muito tarde. Para que a gente paga esse monte de servidor público nesses órgãos chaves de fiscalização? Ele deixou muito claro que o trabalho começou a ser feito depois da operação, que deu conta dessa fraude. Então, tudo lá para trás foi muito tranquilo para quem estava cometendo as fraudes. Ele comenta sobre os consignados, porque essa CPI do INSS, neste momento, em relação ao Banco Master, só está tratando dos consignados, ainda não é a CPI do Banco Master, mas ele fala que os acordos que foram feitos, esses contratos com o Banco Master, para os descontos do consignado, não tinham a documentação necessária, porque não tinha também como certificar que o aposentado, o pensionista, colocou ali a sua assinatura. Esses contratos não estavam acompanhados com QR Code, eram apenas alguns documentos pessoais, e um contrato desse porte não tem como ser levado adiante apenas com documentos pessoais. Você precisa ter mais segurança para descontar esses valores dos aposentados. Mas ele identificou agora que esses requisitos não foram cumpridos, não tinha o QR Code, não tinha como certificar essa assinatura. Agora, eles resolveram parar para olhar isso, mas esses contratos foram assinados desde quando? O Banco Master tem 250 mil contratos de consignados. Então, embora o presidente do INSS queira mostrar agora que o trabalho está sendo feito, ele elogiou demais os servidores do INSS que estão dando duro nesse trabalho final de semana, e colocam lá os nossos aposentados, o tempo inteiro ele fala os nossos aposentados, os nossos pensionistas, nós temos um cuidado com eles. Não tiveram cuidado, começaram a ter o cuidado agora, e infelizmente não adianta agora querer passar a imagem de que estão muito preocupados. Vem tarde, vem muito tarde. E o mínimo que a gente esperava era mesmo, depois que estourou
o escândalo que eles começassem a fazer o trabalho. Porque eu continuo omissos? Diga, Marcelo. É um governo de distraídos, né? Ninguém nota nada, ninguém percebe nada. Eu vou... Como é que é o lema desse governo? É união e reconstrução, né? Acho que é isso. Eu vou propor uma mudança. Governo Lula, união, reconstrução e déficit de atenção. É o governo do TDAH. Ninguém observa nada, ninguém percebe nada. Só depois da porta arrombada, como disse a Guta, né? É que as pessoas vão... não, vamos passar um pente fino. Pelo amor de Deus, né? Que gente distraída, né? Para quem quiser acreditar na hipótese de distração, é claro.